Oi, gente, tudo bem com vocês? Passaram bem a semana? Graças a Deus, todo mundo em casa aí, seguro? Que bom, que bom. Fico muito feliz aí com sabendo que vocês estão bem. De vez em quando as mamães me mandam recados aí e ó, fico muito, muito feliz. E a gente vai continuar a nossa aula. A gente está estudando sobre as parábolas de Jesus. Você lembra disso? E a parábola, lembrando o que que ela é? Ela é uma história curta que ela ensina uma verdade sobre o reino de Deus. E nós já vimos várias parábolas e hoje a gente vai aprender mais uma parábola. A gente está na lição 6, falando com Deus, e a gente vai aprender em Lucas 18, de 1 a 17, um pouquinho mais sobre duas parábolas, na verdade, a gente vai aprender hoje. Então, aqui, ó, aula 6, falando com Deus, e não esquece, a parábola, ela é uma história curta que conta uma verdade sobre o reino de Deus. Aqui a gente está aprendendo sobre isso. Antes de eu contar essa parábola, me responde uma coisa. Você acha que é super, ultra, mega importante ir à igreja? Será que é suficiente a gente só ir à igreja? Lá na igreja a gente aprende muitas coisas sobre a palavra de Deus, a gente aprende a respeitar a Deus, a conhecer mais a Deus, mas será que isso aqui é o mais importante, né? Ou você acha que o mais importante é ser bom? Quando a gente é bom, a gente é obediente a Deus, a gente é obediente aos nossos pais, aos nossos professores, mas eu te pergunto, será que isso é o suficiente também? Ou você acha que é super, ultra, mega importante a oração? Na oração a gente fala com Deus, a gente conta os nossos problemas, as nossas dificuldades, a gente fala das nossas alegrias, a gente confessa os nossos pecados a Deus, né? A gente conta os nossos planos, é uma conversa entre o pai e o filho. Então vai pensando aí, qual dessas três coisas aqui, ó, é a mais importante, na sua opinião? E no final das parábolas a gente vai conversar para ver se vocês aprendeu aí o que é o mais importante. Se ir para a igreja é o mais importante, se ser bom é o mais importante, ou se orar é o mais importante. Então a gente vai descobrir isso. Então a gente vai falar em Lucas, capítulo 18, sobre duas parábolas. Jesus ele estava reunido com os seus discípulos, ainda contando muitas dessas histórias, dessas parábolas, e ele quis ensinar uma coisa muito importante sobre ninguém desanimar ou esmorecer na oração, não deixar de fazer isso. E para isso ele contou a história de um juiz super, ultra, mega importante, ele era muito respeitado na cidade, ele não temia Deus, ele não temia nenhuma das pessoas, ele era um juiz muito importante. E contou a história dessa viúva, que era uma pessoa mais simples, que estava com um problemão e que ela ia pedir para o juiz fazer uma coisa para ela. Então imagina aqui, o juiz super, ultra, mega importante, e essa viúva chega para ele e fica assim, por favor, ajude-me, julga a minha causa contra os meus adversários. E o juiz olhava para ela e olhava para o outro lado e saía de perto, e ela ia atrás dele. E ela falava, por favor, julgue a minha causa contra o meu adversário, eu preciso do Senhor. E o juiz dava um perdido nela. E aí, quando ele aparecia lá, aparecia ela, por favor, ajude-me, me julga a minha causa, me ajuda, me defenda. Você acha que esse juiz, ele atendeu essa mulher? Devia, né? Não é para isso que eles servem, né? Para julgar. Pois bem, ele não dava bola para ela e continuava. Os dias iam passando e aonde ia, ela ia atrás e ficava insistindo para ele julgar a causa dele, ele fugia dela e tal. E aí, quando dava um perdido de novo, aparecia o juiz, lá estava ela implorando, pedindo, insistindo para julgar várias vezes, vários dias passaram. E esse juiz, que era um homem que não temia Deus, que era um homem super, ultra, mega importante, ele sabia que se ele não julgasse a causa dela, não ia acontecer nada com ele. A gente está falando de muito tempo atrás, né? E embora as coisas pareçam ainda normais, acontece ainda hoje,
esse juiz aqui não ia acontecer nada com ele. Então, durante muito tempo, ele ignorou. Até que um dia, de tanto ela ficar falando, ele pensou, é verdade, eu não temo a Deus, eu não temo nenhum homem, essa mulher, ela tá me aborrecendo, todo dia essa mulher vem atrás de mim e fica girando minha casa, o tempo todo. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, para ela parar de me amolar, eu vou julgar a causa dela. A Bíblia fala, crianças, em 1 Tessalonicenses 5,17, que a gente deve orar sem cessar. A Bíblia fala que Deus tem prazer em nos ouvir. Essa parábola, ela conta a história de uma pessoa que ficou insistindo muito, fazendo um pedido para uma pessoa super mega importante. Mas essa pessoa, esse juiz, não é Deus. Ele é injusto, ele é maldoso, ele ignorou a mulher. Deus não é assim. Deus, ele ouve a gente, ele tem prazer em ouvir a gente, ele tem prazer em atender as nossas orações. E de tanto insistir, ele, que não era bom, ele atendeu o pedido dela. Imagina Deus, o prazer que ele tem de te ouvir. Só que nem sempre Deus, ele vai falar, ele vai te atender, assim como esse juiz defendeu a causa da mulher. Às vezes Deus vai falar para você, calma, espera um pouquinho. Às vezes Deus vai falar para você, não, isso não vai ser bom para você. E às vezes ele fala, ok, eu vou concordar com o seu plano aí. Faz parte do meu plano o que você pensou, o que você tem. E essa parábola, ela conta um pouquinho sobre oração. Por isso que Jesus contou essa história sobre essa viúva e esse juiz. Mas a história não parou aí. Eu disse para vocês que foram 2 parábolas, né? Tá preparado aí para a segunda parábola? A segunda parábola que Jesus contou foram sobre 2 personagens. Um era um fariseu e o outro era um publicano. O fariseu, ele era uma pessoa super, ultra, mega importante. Ele era um líder religioso, ele seguia direitinho a lei de Moisés, ele jejuava, ele era uma pessoa boa, uma pessoa super respeitada pelas pessoas, e ele tinha dentro dele, assim, uma ideia de separado, né? Ele se sentia melhor que os outros, né? E esse publicano aqui, que era um judeu, ele era um cobrador de impostos. Então, você pode imaginar que alguém que vai cobrar impostos não é uma pessoa muito querida. E muitos desses cobradores de impostos, eles eram pessoas desonestas, eles faziam coisas erradas. Então, ninguém gostava de fazer muita amizade com os publicanos, né? E Jesus continuou contando essa parábola para falar sobre pessoas, sobre orações, de pessoas que às vezes elas acham que oram melhor do que as outras, elas desprezam uns aos outros. Por isso que Jesus contou essa parábola. A Bíblia fala que esses 2 homens, eles foram num templo, e no templo a gente ora, né? E aí chegou o fariseu. O fariseu, ele foi lá para frente, ficou de pé e ele orou sozinho, falando assim, Deus, eu te agradeço, porque eu não sou igual aquele fariseu ali atrás, porque eu não sou pecador. Porque eu não sou um cobrador de impostos, eu não faço coisas erradas, eu não fico enganando as pessoas. Eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou o dízimo de todas as coisas que eu ganho, eu sou uma pessoa muito boa. Prestou atenção na oração dele? A oração dele não era uma oração para Deus, era uma oração de alguém que queria se mostrar que era melhor que o outro, que fazia mais coisas que o outro. Bom, daqui a pouco eu continuo a contar a história dele. E aí chegou a vez desse publicano aqui, né? Desse cobrador de impostos. Ele, ao contrário do fariseu, não ficou lá na frente se exibindo para todo mundo, não. Ele ficou aqui no cantinho dele, quietinho, e ele ficou de pé, de longe. Ele não tinha nem coragem de levantar a cabeça aos céus, então ele ficou ali todo encolhidinho. E a única coisa que ele falava, ele fazia assim, ó. Ele batia no peito dele e falava assim, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Bom, Jesus, depois que contou essa parábola, ele explicou o que significa essa parábola.
O desejo desse publicano aqui, ele não era ser ouvido pelas pessoas, ele queria ser ouvido de Deus. Ele queria que Deus ouvisse a oração dele, diferente da oração deste fariseu, que estava mais se importando em mostrar o quanto ele era bom do que das coisas que ele podia fazer, né? A Bíblia fala que aqueles que são orgulhosos, eles vão ser humilhados. E a Bíblia fala que aqueles que são humildes serão exaltados. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Quem você acha que voltou para casa com o coração mais leve? Este fariseu ou o publicano? A gente aprendeu 2 parábolas hoje super importantes. A gente aprendeu a parábola do juiz e da viúva, e a gente aprendeu a parábola do publicano e do fariseu. Deus, ele fica muito feliz em ouvir as nossas orações. A palavra de Deus fala pra gente orar sem cessar. E ele não fala assim, só ore quando você tem problema, só ore quando você estiver triste, só ore quando você precisar de ajuda. A Bíblia fala pra gente orar em todo o tempo. E a grande questão, das vezes, é a demora. Assim como aquela viúva ficou esperando um tempão a resposta, às vezes a gente não entende o que é a demora de Deus, porque Ele quer o melhor. Imagina o seguinte, imagina que a minha filha, a Lara, ela queira dirigir carro. A Lara tem 8 anos, será que ela pode já dirigir um carro? Será que vai ser bom para ela dirigir um carro? Tá no tempo certo dela dirigir um carro? Ainda não é verdade? Então ela tem que esperar a idade certa, daqui a 10 anos ela tira a carta e ela pode dirigir. É uma lei, ela vai cumprir essa lei. Então Deus, ele faz isso com a gente. Às vezes a resposta, beleza, espera, calma, vai com calma. Daqui a pouco eu atendo a sua oração, porque isso vai ser bom para você, mas não vai ser bom agora, vai ser bom depois. Às vezes Deus fala não. Então imagina que às vezes a sua mãe, ela chega e você está ajudando ela na cozinha e você quer mexer a panela, ou você quer cortar. E às vezes sua mãe fala, não vai mexer, não vai agora. É o não, aquele momento é o momento do não. Não é só o espere, para aquilo é não, mais para frente pode ser. E muitas vezes fala sim para você, né? Você quer fazer uma coisa, quer ganhar um presente às vezes, ou você precisa de uma coisa e a sua mãe vai lá e providencia. A oração da gente tem essas 3 respostas, o não de Deus, o sim de Deus e o calma, espere, tá? O fariseu, a gente aprendeu com ele que a gente não precisa fazer uma oração que venha a mostrar para os outros o quão bom a gente é. A gente aprendeu com o publicano que a gente tem que orar para Deus ouvir a nossa oração no nosso lugar. Agora vamos ver se você já consegue então responder para mim o que é mais importante. Será que o mais importante é você ir na igreja, onde você aprende coisas a respeito de Deus, você tem conhecimento? Será que isso aqui é o suficiente? Será que é isso que Deus quis mostrar pra gente? Ou será que você acha que o mais importante é você ser uma pessoa boa? Obediente a Deus, obediente aos pais, obediente à professora. Será que isso é o mais importante? Ou será que você aprendeu com essa parábola que o mais importante é a oração? Que é aquele momento em que você pede para Deus que perdoe os seus pecados, que atenda os seus pedidos, que veja a alegria, o júbilo que você tem. É aquela conversa que você tem entre pai e filho. Aquela conversa gostosa. Aquela conversa às vezes triste, com lágrima nos olhos. A nossa aula, ela fala sobre oração, que nós devemos orar e nunca desanimar. Agora a gente vai encerrar com oração, porque a gente está falando sobre oração. Então eu queria que você fechasse o olho aí onde você está. Não precisa ter vergonha disso não, tá? Você está na frente do computador, do celular, você está com fone, você está sem fone, e a gente vai orar juntos. Fecha aí o seu olho, tá bom? Vamos lá. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor ouve as nossas orações. Obrigado porque o Senhor nos ensina através da sua palavra como a gente deve orar.
Ajuda-nos, Senhor, a aprender e a fazermos orações que nos tragam a intimidade contigo. E não apenas para mostrar que nós sabemos falar palavras bonitas ou que podemos colocar na nossa oração motivos nobres, motivos mais alegres. Que o Senhor encha a nossa vida de sabedoria e nos ajude a ter uma vida de oração contigo. Não só agora, nesses minutinhos de aula, mas em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém. Oi, gente! Então, nós estamos aprendendo sobre as parábolas de Jesus e a gente já aprendeu várias parábolas. E assim como a tia Loide, eu acabei fazendo um cartaz aí para lembrar vocês das coisas mais importantes através de uma imagem, tá? A gente aprendeu uma das nossas primeiras parábolas aqui sobre a descoberta do tesouro, lembra disso? Então, quando você olhar essa imagem, você vai lembrar um pouquinho sobre a parábola de Jesus que a tia Loide contou, né? Nós aprendemos também sobre aquela festa, a parábola da festa daquele senhor que convidou um monte de gente para ir para a festa e eles simplesmente não apareceram, né? Aqui, ó, convite para festa. Só um segundo. Olha lá, convite para a festa foi a segunda parábola que a gente aprendeu, né? Depois disso, a gente aprendeu mais uma parábola sobre as sementes que caíam do lado do campo. Vocês lembram dessa parábola aí, ó? Então, aqui, ó, a parábola da semente que caía, né? A plantação de semente. Aliás, tem alguns vasos que deram uns feijões super bacanas. Eu tava dando uma olhadinha lá nas fotos, né? Esse feijão deve estar grandão, né? Depois disso, a gente aprendeu sobre a parábola do joio e do trigo, que dá para confundir. Inclusive, esse aí, ó, é o título da nossa aula lá, ó. Dá para confundir o joio com o trigo. Aí, na aula passada, a gente aprendeu sobre aquela parábola do juiz que tinha que julgar lá, que é sem juízo, e a gente aprendeu com ela que Deus, ele tem que ser o que tem que estar em primeiro lugar, né? E hoje a gente aprendeu sobre oração através dessas duas parábolas, a parábola da viúva e do juiz e a parábola do republicano e do fariseu. E a gente aprendeu com esta parábola que a gente deve orar sem cessar. E isso fica lá em 1 Tessalonicenses 5:17, né? E agora vem a atividade extra para você aí poder fazer com a sua família. O que eu quero que você faça? Pega uma folha sulfite ou pega uma folha colorida, se você tiver, o material que você tiver, e você vai fazer um cartazinho igual esse daqui que a tia fez, tá vendo? Você vai escrever aqui em cima, ó, orai sem cessar, 1 Tessalonicenses 5:17, e aí você vai colocar os dias da semana, que é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Você vai fazer com a sua família um plano de oração. Então, você vai poder recortar, desenhar ou escrever motivos de oração. A gente aprendeu que orar sem cessar significa que a gente vai orar em todo o tempo e não só pelas coisas que a gente precisa. A gente vai orar todas as coisas que a gente tem no nosso coração. Alegria, medo, planos, tristezas, a gente confessa os nossos pecados também. Então, ó, ou você recorta imagens, ou você desenha o que cada dia vocês vão orar. E aí você cola isso na geladeira, na porta do seu quarto, na parede, onde você conseguir colar, e todo dia antes de dormir, você, seu pai, sua mãe, ou na hora do culto doméstico, vocês sentam e vão olhar isso aqui. Então, você vai fazer essa atividade hoje. Você já vai escolher aqui, ó, vai falar sobre o dia, vai falar sobre a escola, vai falar sobre a saúde, vai falar sobre emprego, vai falar sobre os amigos, os avós. Você vai escolher vários motivos, aqui a natureza que Deus fez pra gente, as coisas que a gente tem e ganha. Você vai escrever ou vai desenhar, deixa pronto. E aí você vai colar lá na parede, na geladeira, no lugar onde você visualiza. E todo dia
Você vai lá e olha sobre as coisas que você vai orar. Você vai orar por outras coisas que são importantes também, mas você não vai esquecer de orar sobre aquilo que você já selecionou na aula de hoje, tá? E o nosso versículo, ele fala assim, né? A gente já aprendeu esse versículo. Nisto se manifestou o amor de Deus, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. 1 João 4:9. Então, este versículo aqui é o que está nos ajudando a entender um pouco mais sobre as parábolas. E eu volto agora com vocês com a correção da nossa revista. Então, vai dar um tempinho aí, você tenta fazer. Enquanto você faz, eu estou organizando as coisas aqui, dá uma pausa aí no vídeo e aí a gente volta para corrigir juntos a lição. Combinado? E aí, conseguiu pegar seu lápis, sua caneta para fazer o exercício? Maravilha, né? Então, a gente está aqui na nossa lição 6, falando com Deus. Essa parte aqui são as duas parábolas que a gente aprendeu, né? Então, colore, deixa bem bonito, contorna bem colorido, bem bonito. Depois você manda foto para mim das suas aulas aí, que eu vou querer ver o quão bonito ficou essa parte, tá? Então, aqui a gente tem o juiz malvado, aquele juiz mais petulante, e aqui a gente tem a viúva que ficou insistindo para ele defender a causa dele. E aqui a gente tem o fariseu, aquele homem da lei, aquele religioso que fez uma oração super bonita, mas não foi uma oração para Deus, né? E aqui a gente tem o publicano, aquele cobrador de impostos, que todo humilde batia no peito e falava: Deus, tem misericórdia de mim. Então você colore aí, porque essas duas parábolas elas falavam sobre oração. Aí a pergunta 1 é para você fazer continhas de matemática, mas é tão fácil essas continhas aí que é muito simples, né? Então ele queria ensinar, Jesus ele queria ensinar sobre oração, e por isso ele contou essas duas parábolas, né? Aí tá pedindo para você ler Lucas 18, aqui ó, tá? Lucas 18, de 1 a 8, tá do 1 ao 14, porque tem as duas parábolas, né? E depois você vai completar. Jesus contou a parábola de 1, quanto que é 8 menos 4? Exato. Então, Jesus contou uma parábola de um juiz mau e perverso que ignorava o pedido de uma. Aí tem outra continha: 3 menos 1. Fácil demais, né? Ignorava o pedido de uma viúva. Ele não queria ajudá-la, mas em razão da sua. Conta demais, que bico. Quanto que é 1 mais 1 mais 1? Fácil demais, né? Mas por causa da sua insistência, ele acabou atendendo o seu. Quanto que é 1 mais 0? 1 mais 0? Só pode dar 1, olha lá, atender o seu pedido. Então, a sua primeira parte, ela fica dessa forma. A segunda pergunta, ela fala assim: para descobrir o que Jesus nos ensina com essa grande lição, troque o número pela letra e depois confira a resposta em 1 Tessalonicenses 5,17. A gente já sabe a nossa resposta que está aqui, né? Então, ó, se você trocar as letrinhas pelos números, você deve dar orar, orai sem cessar. Essa cruzadinha aqui com as palavras principais do texto também super bacana, né? O texto ele fala assim: Jesus contou outra parábola. Era entre 2 homens que foram ao templo para orar. Um cheio de si, lembrava a Deus as coisas boas que fazia, enquanto o outro, arrependido, só pedia: ó Deus, tem pena de mim, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Jesus terminou a história dizendo que o homem humilde voltou para casa em paz com Deus e o outro não, né? Então são as palavrinhas que a gente acaba achando aqui, né? Aí, consoantes, a gente tá tendo aula de matemática e de português também, ó, que bacana aí, ó, aproveitando duas coisas em uma, aprende de Deus e aprende um pouquinho mais sobre a leitura e a escrita, né? Então, quais são as consoantes que a gente tem aqui? As vogais a gente sabe que é o A e o U, e aqui só tem as consoantes. Fácil demais, né? Pega a forma geométrica e substitui pela palavra. Então, a primeira fica assim: o fariseu se achava justo. O publicano se sentia pecador. O fariseu pensava que era melhor do que as outras pessoas que são comuns, as pessoas comuns. E quando criticamos alguém e justificamos nossos erros, a gente age como fariseu, né? Então, fariseu é aquela pessoa que se sente melhor que o outro. Então, quando a gente faz isso, a gente critica os outros.
Presta atenção. A gente se acha melhor que o outro. Então, a gente está sendo igualzinho aquele fariseu e você já sabe o final da história. A 5 é pergunta pessoal. Fala assim: orar sempre com humildade é o que nós precisamos fazer. Então, que tal orar agora? Fale com o Senhor e agradeça, porque Ele está com você todos os dias. Depois escreva aqui algo que gostaria de falar com o Senhor. Tenho certeza de que Ele sempre ficará feliz quando você fala com Ele, tá? Então, qual um pedido, um agradecimento que você tem para falar com Deus hoje, né? Escreve aqui, pede ajuda para a mamãe se você não conseguir escrever aí, para ficar mais fácil. O dia de fazer em família é exatamente este exercício aqui, tá? Então, a de número para fazer em família, eu quero que você faça isso, um cartazinho de orar e sem cessar, coloca desenho ou escreve um motivo de alegria, de medo, de angústia, planos que você tem, desejos que você tem para cada dia da semana a gente orar. Certo, pessoal? E eu fico aguardando as fotos de vocês aí dos desenhos pintados e principalmente desse quadro aí de oração para a gente poder orar junto. Porque eu quero que você coloque lá no grupo, viu, papai e mamãe? Ajuda aí, para a gente orar junto. Eu quero orar pelos pedidos de vocês e tenho certeza que vocês também querem orar pelos pedidos dos outros amigos conhecer, certo? Fica com Deus, gente. Espero que a gente possa se ver em breve. Deus abençoe a vida de vocês e não esquece, orai sem cessar.